Olá, crianças! Aqui quem fala é o professor Juan. Desejo a todos que sejam bem-vindos à aula de hoje. Hoje iremos tratar do tema a energia dos alimentos e os problemas relacionados com os hábitos alimentares. No rótulo dos alimentos industrializados, há um quadrinho igual ao que consta no vídeo que vocês podem perceber, chamado de tabela nutricional. Todos os alimentos industrializados, por regra, possui essa tabela nutricional. Nela constam todos os elementos, ou melhor, todos os nutrientes contidos no alimento. Além disso, nessa tabela nós também podemos encontrar o valor energético do alimento, ou seja, o quanto aquele alimento nos fornece de dia a dia para nos locomovermos, para dormirmos, para enfim, fazermos várias atividades que demandam algum tipo de esforço. O nome desse valor energético é caloria. A caloria, portanto, ela é uma medida de energia trazida pelo alimento. No quadrinho que vocês podem ver, nós temos que uma porção crua sem pele de atum, ela tem 100 gramas. E essas 100 gramas de atum nos fornecem 118 calorias. Para vocês terem uma ideia, uma porção de atum, conforme consta da imagem ao lado, nos fornece 118 calorias. Para andarmos de bicicleta por 1 hora, necessitamos, no mínimo, de 320 calorias. Isso significa que, caso você coma só uma porção de salmão antes de andar de bicicleta, provavelmente ficará fraco e não conseguirá cumprir o tempo de 1 hora, pois falta energia. Contudo, para resolvermos isso, basta comermos mais de uma porção. Se uma porção possui 118 calorias, 2 porções possuem o dobro, ou seja, 236, e 3 porções, por sua vez, o triplo, 354. Para andarmos de bicicleta por 1 hora, então, precisaríamos de, no mínimo, 3 porções de atum. Agora que vocês já entenderam isso, é importante destacar a quantidade necessária de alimento para cada pessoa. Eu já vou deixando bem claro que a quantidade de alimento ela vai depender da idade, do sexo e do modo de vida. Contudo, há algumas estimativas, as quais se encontram no vídeo. E essas estimativas levam em conta a faixa etária e o sexo da pessoa, do indivíduo. Primeiramente, vamos falar das mulheres. As mulheres entre 19 a 51 anos precisam, em média, de 1.500 a 1.800 calorias por dia. Já o homem, entre essa mesma faixa de idade, precisa, em média, de 2.000 a 2.500 calorias por dia. Por essa explicação, eu acho que vocês já entenderam, mas eu vou explicar. A mulher, ela necessita de menos calorias por dia em relação ao homem. Isso se deve a alguns fatores. O principal deles é que o metabolismo da mulher e também o peso corporal da mulher é menor do que dos homens. E, portanto, elas necessitam de menos calorias para fazer os afazeres do dia a dia. Vamos falar agora dos problemas relacionados aos hábitos alimentares. Dentre eles, nós temos 3 principais, que são desnutrição, obesidade e fome. Vamos começar pela fome. A fome ela pode ser definida como uma sensação provocada pela necessidade de ingerir alimentos. Então, um exemplo, após longos períodos sem nos alimentarmos, geralmente temos a necessidade de comermos algo, não é mesmo? Nós chamamos essa necessidade de fome. Ela não é necessariamente uma doença, mas ficar com fome durante muito tempo pode acarretar uma doença, ou seja, pode provocar uma doença, pode fazer surgir uma doença, que é a desnutrição. A desnutrição, por sua vez, essa sim é uma doença. E ela ocorre quando o corpo não recebe nutrientes.
ela pode ser originada tanto de uma fome prolongada quanto de uma alimentação baixa em nutrientes. Um exemplo claro é o seguinte, crianças. Imagine que uma pessoa se alimenta apenas de hambúrguer. Ela come muito hambúrguer, ela não sente fome nunca, ela sempre está se alimentando. Mas o hambúrguer, ele não fornece todos os nutrientes que o indivíduo precisa. Então vai chegar um momento que o corpo dessa pessoa vai exigir nutrientes que os hambúrgueres não nos fornecem. Essa pessoa, então, embora não tenha fome, não passe fome, ela será considerada uma pessoa desnutrida. Já a obesidade é o excesso de consumo de gorduras. Então, a obesidade, ela é derivada, ela surge a partir do excesso de consumo de gorduras. Então, imagine o mesmo exemplo. Uma pessoa que se alimenta de hambúrgueres todos os dias, e somente disso. Hambúrguer é muito rico em caloria e pouco rico em nutrientes. Então, pode acontecer dessa pessoa, ao mesmo tempo, se tornar obesa e desnutrida. A obesidade, ela está ligada à ingestão excessiva de gordura e a desnutrição pelo pouco nutriente ingerido. É importante que vocês entendam que desnutrição não é a mesma coisa que fome. A fome, como eu disse, ela é uma necessidade pela não alimentação em um espaço de tempo. Então, por exemplo, fiquei 3 horas sem me alimentar, eu sinto fome, sinto a necessidade de ingerir algum alimento. Já a desnutrição, ela é uma doença causada pela pouca ingestão de nutrientes. Então, pode acontecer de eu não ter fome, mas ser uma pessoa desnutrida. Porque eu estou ingerindo muito alimento, mas esses alimentos não me fornecem os nutrientes necessários. A desnutrição, ela é uma doença. A fome, ela é uma necessidade. A fome, ela pode causar desnutrição, mas essa não é a regra. Agora vamos falar das doenças causadas pelos problemas alimentares. A primeira doença que nós vamos tratar é a desnutrição. A fome, ela pode causar a desnutrição, como eu disse para vocês. Mas fome não é sinônimo, não é igual desnutrição. Guardem isso. Agora, a gente vai falar sobre a desnutrição. Esse problema alimentar, ele pode ocasionar problemas de crescimento e também problemas cognitivos. Então, por exemplo, uma criança que ingere poucos nutrientes, ela provavelmente não vai crescer direito, ela vai ficar bem pequena, ela vai ficar com o corpo pequeno, bem magra. Além disso, uma criança que também não ingere muitos nutrientes, os nutrientes necessários para o seu dia a dia, ela provavelmente não vai poder ou não vai conseguir se concentrar nas tarefas, como por exemplo nos deveres. Já a obesidade, ela pode trazer algumas doenças bem graves, tá, pessoal? Como a diabetes, que é o excesso de açúcar no sangue, que causa um problema no órgão que mais para frente vocês verão, que é o pâncreas, e também a pressão alta, que é quando o sangue ele passa de uma forma muito forte e rápida nas nossas veias artérias. Mas e agora, professor? Como que eu evito esses problemas, tanto a fome, quanto a desnutrição, quanto a obesidade? Bom, a resposta é bem simples, pessoal. Tentem se alimentar regularmente, ou seja, não fiquem esperando longos períodos de tempo para se alimentarem. Além disso, eu sugiro a vocês que passem a consumir bastante frutas e verduras, porque esses alimentos são ricos em nutrientes, fazendo assim com que vocês não fiquem obesos e nem desnutridos. É só isso, eu espero que vocês tenham gostado, desculpem pelo barulho da rua e até a próxima aula.